Você já teve aquele medo irracional quando era criança? Algo que, olhando hoje, parece até exagerado, mas que na época fazia total sentido? Pois bem, a história de hoje é um mergulho na minha mente infantil e em como uma simples demora dos meus pais era o suficiente para me fazer planejar minha própria sobrevivência. Olá, você está ouvindo ao podcast Tenho Altas Habilidades. Eu sou uma pessoa superdotada que conta histórias de pessoas superdotadas. Já aviso que um efeito colateral desse podcast é enxergar as altas habilidades por todos os lugares. Se você conhece alguém superdotado, você vai perceber a superdotação nessa pessoa. Se você é superdotado, eu espero que você se veja também nas histórias. Algumas são muito inusitadas. Outras são apenas histórias comuns. Eu espero que ao ouvir essas histórias, você perceba o que a gente tem de diferente e o que a gente tem de igual a todo mundo. Fique com mais uma história sobre altas habilidades. Fique atento, porque esse é o último episódio dessa temporada sobre a infância e outras aprendizagens. Então vamos lá para a história. Década de 90. A história se passa na década de 90, sem celular, sem mensagens instantâneas de qualquer tipo, sem GPS em tempo real. Então, quando os meus pais diziam que iam sair para resolver algo, fosse ir ao supermercado ou pagar uma conta, eles falavam, olha, nós vamos voltar em 1 hora. E eu, uma criança de uns 8, 9 anos, levava isso a sério. Se eles falassem 1 hora, era 1 hora de verdade. Era muito sério. Se eles falassem que voltariam a meio-dia, para mim significava que às 12 horas, 0 minutos e 0 segundos eles estariam entrando pela porta. Se o relógio marcava 12h05 e nada deles aparecerem, era isso. Tinham morrido. A minha mente não cogitava atrasos. Eu não pensava em trânsito, filas demoradas, um papo esticado com um conhecido na rua, nada disso. Se eles não estavam lá no minuto exato, significava que alguma tragédia tinha acontecido. Então o pânico se instalava e junto com ele, o plano de sobrevivência. Porque eu nunca fui de ficar muito paralisada no medo, não. Em vez de entrar em desespero e ficar nele, a minha mente começava a trabalhar rápido. Ok, eles não vão voltar mais. O que eu faço agora? O meu irmão era mais novo e eu já sentia que a responsabilidade seria minha. Alguém tinha que cuidar da gente, não é mesmo? Então, a minha cabeça ia direto para a próxima etapa. Como sobreviver sozinha. O que precisaríamos para continuar vivendo sem depender dos adultos? Comida? Ok, eu tinha que pensar um jeito de garantir isso. Dinheiro? Começava a pensar como uma criança de 8 anos poderia ganhar dinheiro. Começava a pensar em coisas que eu poderia vender. Eu fazia uma lista mental de trabalhos que eu poderia conseguir. Talvez ajudar vizinhos, talvez fazer pulseirinhas, enfim, qualquer trabalho que fosse infantil e que eu achasse que não seria ilegal. Material escolar, bem, a gente também tinha que continuar estudando. Como que eu ia comprar isso? Roupa. Como que eu vou administrar o que a gente já tem e o que a gente vai precisar? Então vinha a parte mais delicada, porque todo esse resto não era, parecia, talvez até pareça eu falando aqui, mas todo esse resto era super tranquilo eu pensar. A parte mais delicada era onde morar e com quem, porque eu sabia exatamente quem iria querer morar com a gente. Era a nossa tia. Era provavelmente para lá, para a casa dela, para viver com ela, que a nossa família estendida nos mandaria. E aí vinha outro dilema. Eu não queria morar com ela. Nada contra. Sempre gostei dessa tia, mas ao mesmo tempo sempre achei ela muito controladora, cheia de regras, e eu já sabia que teria que viver com limites muito mais duros do que eu estava acostumada. Então, dentro do meu planejamento infantil, eu também traçava estratégias para provar para os adultos que eu e o meu irmão poderíamos viver sozinhos, na casa em que a gente já morava. Claro, isso tudo passava pela minha cabeça de criança, sem pensar em burocracias ou responsabilidade legal. Para mim, bastava mostrar que conseguíamos nos virar e tudo estaria resolvido. E depois de alguns minutos nessa montanha-russa mental, meus pais voltavam, né? Entravam pela porta como se nada tivesse acontecido, porque realmente nada tinha acontecido, colocando as sacolas de compras na mesa, perguntando como foi nossa manhã, e eu disfarçava.
como se não tivesse acabado de planejar todo um esquema de sobrevivência infantil. Até que depois de muitos anos repetindo esse ciclo de pânico e plano emergencial, eu percebi que atrasos eram normais. Meio-dia podia ser 12:05, 12:20, 12:30, que os meus pais não tinham sumido do planeta, que eu não precisava entrar em modo sobrevivência todas as vezes. Pois é, hoje, olhando para trás, vejo como essa experiência diz muito sobre quem eu era e quem eu ainda sou. Eu sempre fui uma pessoa prática. Se tem um problema na minha frente, minha cabeça já começa a trabalhar para resolvê-lo. Desde pequena, eu aprendi a criar planos, a antecipar soluções, a estar preparada para qualquer cenário. Isso tem um lado bom. Eu sou organizada, sou independente e dificilmente entro em pânico diante de uma adversidade. Mas também tem um lado que eu precisei trabalhar. Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Nem tudo é uma emergência. E, principalmente, nem tudo depende só de mim. Se você viu essa história, se também era uma criança que vivia planejando como sobreviver em cenários improváveis, me conte. Eu adoraria ouvir suas experiências. E com este episódio, finalizamos a temporada das infâncias e mais descobertas. Mas não se preocupe, fique ligado nas nossas redes para saber novidades. Nos vemos em breve. Se identificou? Então participe da nossa comunidade de superdotados, a SCA, Super Comunidade de Altas Habilidades. Lá, todo mundo ou é formalmente identificado como superdotado ou está usando a comunidade para conseguir se identificar, porque lá nós estamos disponibilizando questionários de autoavaliação que vão ajudá-lo a perceber a superdotação em você mesmo ou em quem você tem uma proximidade e gostaria que fosse identificado. Venha para a nossa comunidade. Mais informações no site www.tenhoaltasabilidades.com.br. Até a próxima!